A manchete é: bolsonaristas querem adiar o segundo turno da eleição. E por quê? Porque alguma rádio no interior do Brasil teria cometido lá algum erro na hora de colocar no ar a propaganda política. Que é um bom ponto de partida. Olha isso aqui. A grave denúncia de desigualdade na propaganda de rádio, feita por um servidor do Tribunal Superior Eleitoral às 72 horas do pleito, é um prejuízo irreparável. Faltou fiscalização. Para reestabelecer a equidade do processo eleitoral, é preciso tempo e investigação profunda. Adiar a eleição é a única solução. Adiar a eleição, né? É isso que está na cabeça dos bolsonaristas e é o que está dizendo o senador Lazier Martins. Aqui, por exemplo, tem... Ele menciona ali desigualdade na veiculação da propaganda de rádio. Olha, a história aí é a seguinte, tá? A campanha do Bolsonaro está dizendo que no Nordeste ele foi boicotado por rádios do interior. As emissoras simplesmente não teriam colocado no ar a propaganda política dele. É uma denúncia séria que, para ser feita, precisaria de provas, né? E aí a Justiça fez o que a Justiça tinha que fazer, exigiu provas. Agora eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Você ouviu isso? Percebeu como é que é a coisa? A Justiça pediu provas. Aí a equipe dele virou a noite trabalhando. O que isso significa? Que quando eles fizeram as denúncias, eles não tinham provas, né? Eles não tinham prova nenhuma. Aí saíram correndo para achar qualquer coisa. É claro que para isso eles precisaram contratar lá uma consultoria especializada, uma empresa. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, depois contratou outra. E chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. E aqui vem outro problema, saca só. Empresa que apontou suposta fraude em rádios recebeu R$500 mil da campanha de Bolsonaro. Essa grana foi paga em agosto, antes da abertura da campanha. É uma relação muito esquisita que ainda precisa ser investigada, né? Mas a investigação que o Bolsonaro queria não era essa aí não, era outra. Ele queria que a Justiça Eleitoral investigasse lá aquelas rádios que teriam, muito supostissimamente, boicotado a campanha dele. Pois o Bolsonaro não vai ter isso não. Olha lá. Moraes nega pedido para investigar inserções nas rádios e diz que a campanha de Bolsonaro pode ter agido para tumultuar as eleições. E percebendo que a intenção era justamente tumultuar, como ele bem disse, a Justiça Eleitoral tomou uma outra iniciativa que deixou o Bolsonaro ainda mais pistola. O Alexandre de Moraes, o Xandão do TSE, ele rejeitou a ação da campanha do Bolsonaro, desqualificou a pretensa auditoria e qualificou a manobra, essa manobra tabajara, de crime eleitoral com finalidade de tumultuar o segundo turno da eleição na última semana. E o ministro Alexandre de Moraes incluiu esse caso, o Radiolão, no inquérito sobre milícias digitais, que é relatado por ele mesmo lá no Supremo Tribunal Federal. Essa tentativa de tumultuar a eleição pode ter ido além do que a gente imagina, tá? É que apareceu um funcionário, um servidor lá do Tribunal Superior Eleitoral para dizer que a campanha do Bolsonaro tem razão, para dizer que a campanha do Bolsonaro tá dizendo a verdade, que as rádios avacalharam o Bolsonaro, etc e tal. Olha, a palavra desse servidor deveria ser utilizada para dar credibilidade para a denúncia. Acontece que ele não tinha prova nenhuma, aí foi demitido, foi exonerado. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota em que informa que a exoneração do servidor foi por reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas.
E aí, quando o Bolsonaro soube que esse cara aí tinha perdido o cargo e que o Tribunal Superior Eleitoral não ia investigar uma denúncia sem pé nem cabeça, quando o Bolsonaro soube dessas coisas, ele ficou pistola, ele parou toda a campanha dele e foi para Brasília. Convocou os jornalistas lá, disse que ia dar uma coletiva importantíssima. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Veja, ele convocou toda a imprensa em caráter emergencial porque ele tinha uma bomba, que foi um traque, né? Ia fazer um anúncio pesadíssimo, uma grande novidade, que ia mexer com o Brasil, mas nada. Só tinha ali o choro de sempre contra a justiça eleitoral. Foi outra brochada completa. Imbrochável, 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 imbrochável. Beleza, mas o que pode ter acontecido nos bastidores desse circo todo? Que informação que tá faltando aí? Porque, para pensar, por que o cara convocaria uma coletiva de imprensa assim de uma hora para outra para chegar lá e aí não anunciar porcaria nenhuma? Foi tipo um atenção, atenção! Ah, muito obrigado pela atenção. Por que um candidato à presidência ia se prestar um papel desses, né? Foi ridículo, pô. E ninguém quer se ridicularizar, ainda mais quando tá concorrendo à presidência da República. Por quê? A informação confiável que tá rolando é que o Bolsonaro convocou a coletiva para declarar o adiamento das eleições, mas aí tomou um bora lá tu sozinho dos aliados mais influentes, e aí recuou. Esse aí é o Orlando Calheiros e ele tá resumindo a versão que você encontraria em qualquer coluna política aí da mídia hegemônica, né? A campanha achou que seria um tiro no pé. Aí o Bolsonaro voltou atrás, acabou não anunciando nada. Saiu aquela coletiva broxada que a gente viu. Só que sobraram os aliados para dizer aquilo que o Bolsonaro não pode dizer. No começo a gente viu o Lazier Martins falando claramente ali em adiar a eleição, etc e tal. Mas não foi só ele, não é o único não. Cabe a quem acusou o ônus da prova, então, se eles levantaram esse problema, cabe a eles, evidentemente, mostrar as provas. Não vimos até agora. Então, até o momento, o que nós temos é um factoide, algo que serve como peça de campanha para dar uma justificativa sobre a desvantagem no Nordeste, para gerar suspeição sobre o processo eleitoral e, além de tudo, pode dar margem a algum tipo de irresponsabilidade, como a gente viu agora no Twitter, o deputado federal e ex-candidato ao governo de São Paulo agora, Vicente Poit, do Partido Novo, perguntando, sugerindo se não seria o caso de adiar o segundo turno. Adiar o segundo turno. Você tá percebendo que tudo desemboca nessa conversa, né? Toda denúncia contra as rádios parece que foi pensada, parece que foi inventada para servir de desculpa para isso. Adiar o segundo turno da eleição. Até porque a maneira como essa denúncia foi feita, ela é completamente anormal. Então, equívocos pontuais, Fabiola, na veiculação de propaganda eleitoral ocorrem em todas as eleições. A fiscalização cabe aos partidos, não ao TSE. E quando eventuais falhas são detectadas, elas devem ser apontadas em 48 horas. Não dá para acumular 15 dias, 2 semanas de supostas supressões de inserções publicitárias e depois vir, nos últimos dias da campanha, jogar em cima da conjuntura um suposto escândalo que vai abalar o equilíbrio da eleição. E, para complicar, as emissoras que foram acusadas nessa fábula do bolsonarismo sustentam que a publicidade foi veiculada e elas têm lá gravações para demonstrar, tudo normalmente, exceto quando o partido do presidente deixou de enviar as peças. E aí estão alguns sinais de que essa denúncia foi fabricada, foi inventada só para sustentar essa ideia aí de adiar o segundo turno. Ideia golpista, né? Será que tem outros sinais disso? Reinaldo Azevedo. É do balacobaco. A dona da rádio JM Online, aquela citada pelo tal ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, é bolsonarista. Lídia Prates Ciabotti aparece abaixo, ao lado de Michele, a esposa do Bolsonaro, né? Nas suas redes sociais, prega voto no presidente. E com tudo explicado, só há uma conclusão possível. Saca só a Amanda Audi. O bolsonarismo raiz, em 2018, dizia que ganhou sem dinheiro e sem tempo de TV. Agora tem dinheiro, tem tempo de TV, tem orçamento secreto, tem consignado para o Auxílio Brasil, tem todo o aparato estatal para a reeleição. Mas se não ganhar, é porque não tocou o jingle na rádio da cidade de 5 mil habitantes.
Pô, na boa, olha, todo mundo sabia que o Bolsonaro ia inventar alguma coisa aí pra tumultuar o processo eleitoral. O que ninguém imaginava é que a desculpa ia ser um espaço de 15 segundos na rádio Piraporinha do Norte, 86.9 AM. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.